Bom, pessoal, dando continuidade à resolução de questões do conteúdo da terceira unidade de sistemas elétricos, vamos agora para a questão 2. Diz assim: para considerar esse sistema da figura 2 e calcular as correntes de curto monofásico terra e bifásico terra, considerando sua ocorrência na metade da linha de transmissão, através de uma impedância para a terra de 10 ohms, considere a potência de base de 100 MVA. Na primeira questão que a gente resolveu, tinha alguns elementos mais simples. Essa questão aqui vai envolver alguns detalhes que vocês devem observar com mais calma para não errar. Então, vamos lá. Os dois geradores, eles estão com a potência de 100 MVA, ou seja, já estão na potência de base que vocês vão utilizar, que é a de 100 MVA. Observem que esse gerador 1, ele é Y aterrado, e esse gerador 2 tem um detalhe importante, ele não é Y aterrado, ele é só Y. Então, vocês vão ter que atentar para essa ligação do gerador quando forem formar a rede de sequência 0. Isso aqui vai ser importante na rede de sequência 0. O nosso transformador, ele é um ΔY aterrado. Então, a gente vai ter que atentar para isso quando estiver fazendo aquele chaveamento que eu já ensinei na primeira questão. E nós temos a linha aqui. Só que se diz que o curto ocorreu na metade da linha de transmissão. Ou seja, quando vocês estiverem considerando o ponto de falta, vocês não vão colocar nem na barra 1, nem na barra 2, nem na barra 3. Vocês vão considerar a metade da linha. Como é que eu considero metade da linha? Considerando metade da impedância dessa linha. Se ela tivesse dito que o curto era em 30% da linha de transmissão, vocês iam considerar 30% da impedância da linha. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver resolvendo. Então, vamos lá para a uniformização de bases. Começando aqui, ó. A gente tem o circuito montado, coloquei aqui gerador 1, gerador 2, Y aterrado e Y. E aqui o transformador. Eu dividi apenas em duas regiões, porque eu só tenho um transformador. Então, eu coloquei aqui região 1, região 2. A potência de base foi definida 100 MVA. Agora, eu preciso determinar as tensões de base de cada região. Para essa primeira região, eu vou considerar a tensão de base dos geradores, que são 11 kV. Como é que eu descubro a tensão de base da região 2? Eu vou precisar fazer uma proporção. Observem que não é que nem na questão anterior. Na questão anterior, no secundário do transformador, no primário do transformador, era a mesma tensão que tinha no gerador. Só que aqui não é o caso, eu tenho uma tensão diferente. Enquanto aqui é 11 kV, eu tenho 11,5 aqui. Então, para eu descobrir a tensão de base desse segundo lado aqui, eu tenho que fazer uma proporção. 11 para 11,5 e esse valor para 115. Então, eu faço essa conta. 11 dividido pelo V de base que eu quero descobrir, igual a 11,5 para 115. Então, quando eu fizer essa proporção aqui, essa regra de 3, eu vou obter V de base 2 igual a 110K. Depois que a gente calculou o V de base e o S de base, eu calculo a impedância de base, né? Eu não citei para vocês da região 1, mas repetindo aqui. Na região 1, o Z de base vai ser justamente o V ao quadrado sobre S, então 11K ao quadrado sobre 100. E aqui, como eu descobri que é 110, vai ser 110 ao quadrado sobre 100 mega. Então, eu já tenho aqui a minha impedância de base 2, que é 121 ohms, e aqui 1,21 ohms na impedância de base 1. Agora, uniformizando essas bases. Os nossos dois geradores já estão na base, então eu só vou repetir os valores das impedâncias que me foram fornecidos. Aqui na questão, diz que a impedância de sequência negativa e zero nos dois geradores é de 10%, então é 0,1 pu. E as de sequência positiva, quando tem esses dois tracinhos aqui, ó, que não tem um número, significa de sequência positiva, eu vou ter 0,2 pu, que é 20%, certo? Então, eu já coloco aqui o trafo, vou fazer a conversão de base. A base antiga sobre a base nova. Então, qual é a
impedância do transformador é 10%, então eu boto 0,1. Esses 10% são válidos para a sequência positiva, negativa e zero, é igual para todo mundo, é só um x. Eu faço 0,1 vezes o V antigo de qualquer um dos lados do trafo. Lembra que eu expliquei isso a vocês? Vocês podem usar qualquer um dos lados do trafo. Ao invés de 11,5, vocês também podem utilizar 115, que é o do lado secundário. E aí vocês dividem, colocam ao quadrado, dividem pela potência antiga, a potência do transformador. E aí eu divido pela tensão de base no lado que eu considerei. Se eu considerei o lado de 11,5, eu vou considerar a tensão de base do lado de 11,5, que é justamente essa tensão de base 1, ó, primeiro lado. Se eu considerasse o secundário, eu iria considerar a tensão de base do lado secundário. Então, ao invés de 11 aqui, se eu considerasse o secundário, seria 110K aqui. Divido por 100 mega, que é a nova potência, a potência de base que eu quero. Uniformizei o trafo. Agora eu quero uniformizar a linha. Vou pegar o valor das impedâncias que me foram fornecidas em ohms, aqui ó, 30,25 e 60,5, a de sequência 0, e vou transformar. A nossa linha, ela está na região 2, então eu vou usar o Z de base 2. Vou pegar aqui 30,25 dividido pelo Z de base 2, eu obtenho esse valor em PU, 0,25. E para a sequência 0, eu tenho 60,5 dividido por Z de base 2. Obtenho 0,5 PU. Aí vocês podem estar se perguntando, mas não é metade? Sim, é a metade da linha que a gente vai considerar. Mas isso aí, quando a gente estiver fazendo a conta do curto e a rede de sequência, eu vou indicar para vocês vão entender o que eu estou dizendo. Só que agora, falta um detalhe que não tinha na questão 1. Ela dá, na questão 2, uma impedância para a terra de 10 ohms. Então, eu tenho que considerar no cálculo dos meus curtos essa impedância para a terra, que por sinal ela é real, gente, certo? Não é uma impedância imaginária. Então, eu tenho que converter isso aqui que está em ohms para a base. O nosso curto ele vai ocorrer aqui na metade da linha, portanto, é um curto que ocorre na região 2. Então, eu vou converter com a base da região 2. Então, eu vou pegar 10 ohms aqui e dividir pelo Z de base 2. Eu obtenho 0,0826 PU. Vamos calcular os curtos agora. Não, na verdade, vamos primeiro montar as redes de sequência, né? A rede de sequência positiva, mesmo esquema. Eu vou colocar uma fonte e a impedância. Como eu tenho dois geradores em paralelo, vou colocar os dois geradores em paralelo, impedância e a fonte. Cadê a impedância? Aqui é a impedância de sequência positiva, 0,2 PU. Coloco a fonte. Eu sigo com a minha linha. Não, na verdade, eu vou seguir com... A sequência após o gerador é o transformador, né? Já ia me enganar. O transformador, eu vou pegar a impedância do transformador aqui. Cadê? Trafo. Eu tenho essa impedância aqui para a sequência 0 positiva e negativa. Então, eu vou colocar J0,0607. Colocar aqui J0,0607. E agora eu vou para a linha. A linha fica depois do trafo, não antes, como eu havia dito. Aí é aqui que eu vou considerar a questão da metade da linha. A nossa falta ocorre na metade da linha. Na rede de sequência positiva, a minha impedância é 0,25 PU. Só que eu quero só na metade da linha. Então, eu vou dividir as impedâncias da linha em 2, na metade. Metade de 0,25, metade de 0,25. E aí, eu vou colocar o ponto de falta aqui. Se você tivesse 30% da linha como sendo ponto de falta, vocês iam calcular 0,3 vezes esse valor e iam colocar a impedância aqui representando. E os outros 70% vocês colocavam aqui. E assim vai.
Aí, por que que na minha sequência positiva aqui no final está aberto? Observem aqui na figura. Outro ponto a observar importante nessa questão. No ponto 3 está aberto aqui, gente. Não tem motor, não tem uma carga, está aberto. Então, vocês vão desenhar aberto, certo? Está aberto aqui, vocês deixam aberto. Vamos desenhar aqui a sequência negativa. Sequência negativa, eu vou considerar somente as impedâncias nos geradores, não tem fonte, e vou considerar a impedância de sequência negativa. Na questão anterior, que era a questão 1, a impedância de sequência positiva e negativa era igual, então você colocava o mesmo valor. Aqui é diferente, ó. Na sequência negativa, x2 é 0,1 PU. Então, eu vou lá e coloco 0,1 PU. Coloquei aqui. Aí, eu coloco a impedância do trafo, que eu esqueci de colocar aqui, mas é o mesmo valor, J 0,0607. Da mesma forma, o ponto de falta na metade da linha, então, vou pegar a impedância de sequência negativa da linha, 0,25, dividir por 2, que vai ser 50%. Coloco o ponto de falta no meio. Na sequência 0, eu tenho que observar outra coisa importante. A ligação do nosso gerador importa na sequência 0. Ela não importa na sequência positiva nem negativa. Mas lembrem-se que a ligação do transformador e dos geradores do motor, eles são muito importantes na hora de você fazer o circuito de sequência 0. Então, como é que eu faço isso? Quando eu tenho um gerador ligado somente em Y aterrado, significa que eu coloco a impedância dele e sigo normal. Se eu tiver um Y aterrado com impedância de neutro, eu vou colocar a impedância de neutro vezes 3 aqui em série com a impedância normal. Se eu tiver um Y aberto, então eu considero que tem uma impedância infinita no neutro, certo? Então, o que eu faço? Eu coloco a impedância normal, só que vai ser um circuito aberto. Então, olha, observem aqui no gerador 2, que ele é Y aberto. Então, eu tenho a impedância dele, só que na hora de desenhar o neutro, eu não vou fechar. Esse daqui está aterrado, então eu fecho. Esse daqui está aberto, então vai ser um circuito aberto aqui, ó. Então, eu coloquei qual a impedância de sequência negativa, sequência 0, na verdade, do gerador 2 e gerador 1. É 0,1 PU. Só que esse está aterrado, então eu fecho. E esse está aberto, então deixo aberto aqui. Qual é a ligação do trafo? Ele é um delta Y aterrado. Como é que a gente vai fazer isso? Faz aquele joguinho de chave. Depois que eu venho do meu ponto inicial, vou fazer delta, então vou fechar essa chave, deixar isso aqui aberto, fecho essa chave. Então, eu fecho, subo aqui, Y aterrado, fecho aqui. Então, vai vir de baixo, vai ficar aberto aqui em cima, vir de baixo, subir aqui e continuar. Esse delta continua aberto porque não é delta, é Y aterrado no segundo lado. Então, fica assim, ó. Vem de baixo, da ligação do ponto 1, vem de baixo, sobe e segue com a mesma impedância do trafo, que é a impedância de sequência 0 também. A linha da mesma forma. Vou seguir da mesma forma anterior, só que dessa vez vocês têm que atentar que a impedância da linha é 0,5 PU na sequência 0. Então, eu não vou considerar 0,25, eu vou considerar a metade de 0,5. Então, coloco aqui na verdade, e coloco o ponto de falta entre eles. E agora, a gente vai partir para o cálculo do ZTH, certo? O Z de TV não. O ZTH vai ser o mesmo esquema que eu ensinei para vocês. Vocês vão fazer o paralelo de um lado, o paralelo entre um lado da falta e o outro. Só que notem que nesse lado aqui está aberto. Quando está aberto, eu não vou, a impedância daqui desse lado não vai ser vista, porque está aberto. Então, notem que quando vocês forem fazer, vocês só vão considerar esse lado aqui, porque esse lado está aberto. Se tivesse um motor aqui, alguma coisa fechando esse circuito, vocês fariam o paralelo disso tudo com isso tudo. Só que aqui está aberto, então ele não vai enxergar essa impedância aqui. Se tivesse duas impedâncias aqui e tivesse aberto, ele ainda não enxergava.
Então, você vai fazer ZTH1 vai ser o paralelo entre esse lado e esse lado, que está aberto, então não vai ter nada. Então, vai ser simplesmente isso em série com isso, que está em série com o paralelo desses dois. Então, eu faço esses dois paralelos, mais J0,0607, mais a metade da linha. Eu obtenho esse valor do ZTH1. ZTH2. Faço o mesmo processo. Não vai enxergar essa impedância aqui porque está aberto. Se tivesse fechado, consideraria. Vamos fazer o paralelo desses dois aqui e somar com essas outras impedâncias, a do transformador e a metade da linha. Isso porque estão em série, né? ZTH0, como é que eu calculo? Aqui vai ser ainda mais fácil a conta, porque aqui está aberto, eu não considero. E aqui, esse ponto, ele só enxerga até onde está ligado. Ele não vai enxergar esse outro ponto que está desconectado aqui. Então, a impedância que eu vou considerar é só até aqui. Então, é J0,0607 mais a metade da linha. Obtém esse ZTH0. Como é que eu calculo o curto monofásico terra? Bem, na questão anterior, vocês resolveram um curto monofásico sem considerar aquela impedância ali que foi dada na questão. Essa impedância aqui para a terra de 10 ohms. Na questão 1 não foi considerado isso. Só que quando você vai calcular o curto monofásico terra e bifásico terra, e você tem uma impedância para a terra, você tem que levar em consideração essa impedância para a terra, certo? No cálculo. Como é que eu incluo? Seguinte, é só vocês quando verem o ZTH0 nas fórmulas, nas equações, vocês acompanham o ZTH0 com 3 vezes a impedância para a terra. O curto bifásico terra sem essa impedância de falta, ele é só esse paralelo, esses valores aqui e esse paralelo com ZTH0. Só que como eu tenho a impedância com falta, a impedância para falta, eu tenho que incluir acompanhando o ZTH0 3EF. Da mesma forma aqui, onde tiver ZTH0, eu vou substituir por ZTH0 mais 3EF nas fórmulas. Então, o curto monofásico terra, mínimo que eu vou ter aqui, vai ser a impedância, a tensão pré-falta, que é 1 fase 0, mais ZTH0 mais 3EF, certo? Então, eu vou fazer, quem é ZTH0? Esse valor, J, 0,3107, mais 3EF, quem é 3EF? É 3 vezes quem é ZF, a gente converteu aqui, ó, vai ser 0,0826, lembrando que isso é real, não é imaginário. Vou colocar aqui, mais ZTH1 e ZTH2, valores que a gente já calculou. Obtenho aqui as correntes IA0, IA1 e IA2, que são as correntes de sequência, em PU. Na questão, não foram pedidas as correntes em amperes, certo? Então, eu vou só calcular aqui as correntes em PU. E depois, se vocês quiserem complementar também e calcular as correntes em amperes, é só vocês acharem a corrente de base conforme eu ensinei na questão 1, que é vocês fazerem a potência dividido por raiz de 3 vezes a tensão da região onde você está calculando, né? E aí, IA0, IA1 e IA2 vai ser 1,1518 fase, menos 73,42 PU. Eu vou colocar esses 3 valores que são iguais aqui na matriz, vou multiplicar pela matriz T e eu obtenho essas correntes em PU. Novamente, se vocês quiserem depois transformar com a corrente de base em ampere, vocês podem fazer isso. Agora, curto bifásico terra. O curto bifásico terra ele é mais chatinho do que os outros. Por quê? Porque
Ele tem várias fórmulas diferentes e às vezes é chato de decorar, mas é importante que vocês decorem, porque esse assunto de curto-circuitos é algo que vocês vão levar para a vida. Se vocês estiverem calculando a proteção de uma subestação, vocês vão precisar calcular os curtos e entender esses curtos, certo? O curto bifásico terra, ele é calculado. A corrente de sequência positiva é calculada 1 fase 0 dividido por ZTH1 mais ZTH2 paralelo com ZTH0. Como aqui eu tenho a impedância para a terra que foi adicionada, eu vou acompanhar com ZTH0 3EF, certo? Então, eu coloco aqui ZTH1, ZTH2, ZTH0 mais 3EF, que é aquele valor que eu já tinha dito. Eu acho o IA1 aqui. Essas equações, gente, são padrão, certo? Tem o padrão de equação para trifásico, para monofásico, para bifásico e assim vai. Aqui a corrente IA2, ela é menos o valor de IA1 que vocês obtiveram anteriormente, esse valor aqui, vezes o ZTH0 dividido por ZTH0 mais ZTH2. Só que aqui eu tenho impedância de falta, que foi incluída, então eu vou acompanhar o ZTH0 com 3EF, tanto em cima quanto embaixo. Coloco esses valores que eu já tenho calculado, obtenho essa corrente aqui. IA0 vai ser menos IA1 que eu já tinha calculado. E aí eu faço ZTH2 dividido por ZTH0 mais ZTH2. Aqui eu tenho impedância para a terra, vou incluir junto com ZTH0. ZTH0 mais 3EF. E aí eu obtenho IA0 em PU. E depois é só vocês transformarem essas três que vocês obtiveram e colocar. Eu esqueci de colocar aqui a matriz, certo? O resultado. Mas é só vocês fazerem a matriz T vezes IA0, aí IA1 aqui, e IA2. Pronto. Esqueci de colocar aqui no papel, mas é só vocês resolverem a multiplicação dessa matriz por essa matriz, e aí vocês obtêm IA, e B e C. É isso. Até a próxima.